Deus, primeiramente, em nome de Jesus, receba nossa profunda adoração, nossa gratidão. Nós temos essa semana que passou já como registro, como recordação, como grata memória de tantas coisas que o Senhor providenciou e nos deu gratuitamente, e nós te louvamos por isso. Louvamos também pelo domingo, porque estamos juntos aqui como um corpo, para reconhecer que é graças à tua redenção, a redenção que o Senhor providenciou, e a ressurreição de Jesus Cristo, que lembramos nesse dia, que podemos estar aqui juntos, tendo o teu Espírito como nosso ensinador, como nosso guia, tendo o sacrifício de Jesus como o que propicia todo o caminho e todos os recursos, para agora almejarmos ouvir tua voz, sermos tocados no nosso coração, termos a nossa mente renovada. É isso que nós estamos esperando, que nós almejamos. Nós nos unimos para pedir que o Senhor faça isso mais uma vez. E é para a tua glória, para a tua honra, para que o teu nome seja conhecido, que nós estamos te pedindo isso e te louvando, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Segunda aula. Na aula passada, nós começamos a trabalhar, nós trabalhamos, na realidade, a primeira dessas duas perguntas que eu considero que são fundamentais para todo o restante do curso. Porque essas duas perguntas, elas ajudam, ou a resposta a essas duas perguntas, ajudam-nos a entender a problemática. O restante do curso nós vamos tratar da solucionática, como, de acordo com as Escrituras, nós adquirimos e mantemos uma mente livre. Mas, para entendermos o que é esta mente livre, nós precisamos compreender muito bem a problemática por detrás da mente livre. O que é uma mente não livre, uma mente escrava? E como que tudo isso começou? Então, nós estamos trabalhando, domingo passado, nós nos detivemos nessa primeira pergunta: qual o papel da mente no projeto original de Deus? E hoje o objetivo é tratar da segunda pergunta: qual é o efeito da queda? Qual é o efeito da ruptura narrada em Gênesis 3 sobre a nossa mente? Então, esse é o nosso tema. O nosso objetivo é que daqui a 1 hora você esteja entendendo muito bem, quais os impactos do que é narrado lá em Gênesis 3 sobre a nossa mente. Quero também aqui trazer um versículo que nós vamos ler todos os nossos encontros. Esse é o texto base da nossa classe. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Esta é a nossa convicção. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa liberdade para a qual Cristo nos libertou é uma liberdade que alcança a nossa vida mental. Essa é a nossa convicção. E o desafio, então, o que nós estamos estudando durante esses encontros é como permanecer firmes com uma liberdade na nossa vida mental, não nos deixando submeter a um jugo de escravidão. Para isso, então, no domingo passado, nós
tratamos do projeto original de Deus e o papel da mente, o papel das nossas capacidades mentais nesse propósito original de Deus para todos nós. Rapidamente, nós vimos que esse propósito ele precisa ser enxergado sempre em 4 dimensões: para com Deus, para com o próximo, para com a criação e para conosco mesmos. Então, as escrituras são claras quando mostram que o design original de Deus, ele trazia uma série de propósitos na relação com o próprio Deus, na relação com o nosso próximo, na relação com o restante da criação e na relação com conosco mesmos. E todos esses propósitos, todos esses objetivos de Deus, todo esse propósito de Deus, visava fazer-nos seres movidos por uma dinâmica centrífuga. As setinhas azuis aí. Eu, criado, eu existo para propagar o bem. Propagar o bem na relação com o próximo, propagar o bem na criação e também fazer o bem e propagar o bem na relação com Deus, adorando, servindo e refletindo o melhor possível o caráter dele. Esse propagar o bem, conforme vimos no domingo passado, é um conceito fundamental. Por quê? Porque as Escrituras nos mostram que no universo criado por Deus, existe sempre aquilo que está ligado à vida e também o que está ligado à não-vida, à morte. O que está ligado à morte é o mal. O que está ligado à vida, o que nos conduz, o que nos faz prosperar no caminho da vida, é o Tov, é o bem. O propósito original de Deus, então, foi envolver-nos no mundo, originalmente, no mundo só do bem. Gênesis 1, Gênesis 2, nós fomos criados, nós fomos imersos, nós fomos incluídos num projeto onde só havia lugar para o bem e, portanto, para a vida. Mas, e para cumprir esse projeto, Deus nos deu capacidades. Dentre elas, capacidades mentais. A nossa mente faz parte do propósito original, do projeto original de Deus, ao nos dar condições de perceber, avaliar, discernir, para que o nosso coração, o nosso espírito, pudesse escolher tudo que estivesse ligado ao bem e que, portanto, pudesse promover a vida. Então, a nossa mente está aqui nessa figura, está aqui nessa figura, nessa camada que eu estou chamando aqui de psique, ou da nossa alma, mas a nossa mente, então, é parte de todo esse ecossistema preparado por Deus para quê? Para cumprir os propósitos, tendo capacidade de perceber, avaliar, discernir e escolher tudo que estivesse ligado ao bem e, portanto, fazendo do ser humano um propagador da vida. Em terceiro lugar, o último ponto da aula passada, Deus nos fez seres criados por um propósito, seres com capacidades, mas também seres com necessidades. Isso está intrínseco, isso é intrínseco a nós. Nós somos seres que têm necessidades. Necessidades do espírito, necessidades da alma, necessidades do corpo.
Mas Deus, ao fazer-nos seres necessitados, Deus preparou tudo, absolutamente tudo necessário para que essas necessidades fossem supridas. O nome disso é graça, ou seja, o nome dessa provisão de Deus para sermos atendidos nas nossas necessidades espirituais, nas nossas necessidades psíquicas, nas nossas necessidades físicas, em tudo, para cumprirmos os propósitos de Deus, o nome disso é graça e o efeito disso é paz. Graça é a fonte de todos os recursos. Paz é o efeito, é o que essa provisão de Deus produz em nós. Bem, isso foi o que é um resumo do que nós vimos no domingo passado, e eu coloquei em algumas frases aqui que eu quero ler com vocês, agora que nós vamos passar para a parte nova da nossa aula. O resumo do que nós vimos no domingo passado, no projeto original de Deus. O ser humano foi feito para cumprir propósitos, foi dotado de capacidades e criado com necessidades. A graça e a paz de Deus foram os combustíveis projetados por Deus para suprir nossas necessidades. A mente é parte da estrutura psíquica do homem e capacita-nos para perceber, avaliar, discernir o que é bom e que promove a vida. Nossa mente foi feita para dialogar com o nosso espírito, ajudando-nos a escolher o que é bom e justo, ao que glorifica a Deus, abençoa o próximo e a criação. Então, estas frases aqui são um resumo do que nós vimos no domingo passado. E isso, de novo, é extremamente importante, por quê? Porque quando nós, e é o objetivo do nosso curso aqui, quando nós falarmos da saúde mental, de uma mente livre de acordo com as Escrituras, uma mente saudável de acordo com as Escrituras, é uma mente na qual esses propósitos originais, estes objetivos originais são resgatados, são restaurados. Por isso, fundamental nós termos bem claros quais são esses objetivos, quais são esses propósitos originais. Que, conforme nós veremos, mente livre, mente saudável, nada mais é do que estes propósitos, estes objetivos sendo resgatados em nós. Algum comentário, alguma pergunta até aqui, para nós passarmos para o segundo tema? Podem falar, viu? Ok. Então, vamos tratar agora dos que vem depois de Gênesis 1 e 2. Ou seja, Gênesis capítulo 3 apresenta-nos que tudo isso que foi projetado originalmente por Deus seguiu um outro curso. Vamos estudar quais os impactos da queda, e particularmente na nossa vida mental. A queda é narrada em Gênesis capítulo 3, eu vou ler aqui alguns versículos, e eu gostaria que, enquanto eu estiver lendo esses versículos, provavelmente você conhece de cor e salteado esses versículos, mas tente ler, tente ouvir aqui sob a seguinte ótica. Onde que aparece nessa narrativa a menção às nossas capacidades mentais? Leia esses versículos sob essa perspectiva, a mente. O que esses versículos estão mostrando que está ligado às nossas capacidades mentais? A essa altura do campeonato, você sabe muito bem por que recebemos uma vida mental.
para perceber, para avaliar e para discernir o bem. E a partir do bem, alimentar o nosso espírito com as escolhas que promoveriam a vida. Você já sabe disso. Agora, perceba nessa narrativa as referências, as ligações com as nossas capacidades mentais. Faça isso. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Consegue perceber aqui que nós temos uma menção a essa figurinha essa figura que eu usei na aula passada? Você consegue ver, e o autor está dizendo que algo está se passando no ser humano como um todo. Sim, como um todo. Mas, à medida que Gênesis vai narrando o que aconteceu ali na queda, nós conseguimos acompanhar que o efeito foi se propagando no mundo biológico, no mundo psicológico, assim como também no mundo do coração, no mundo do espírito. Portanto, nós temos aqui, sim, a gênese, a origem de todo tipo de escravidão mental. Está narrado aqui. Você consegue acompanhar que, vendo a mulher, mente, vendo, percebendo e avaliando. Você se lembra que eu expliquei que a mente é para perceber, para avaliar, para discernir e para entregar ao nosso coração, ao nosso espírito, um discernimento sobre o que é bom. A mulher viu, percebeu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. São as suas capacidades psíquicas aqui em atuação. Na sequência do mundo psíquico, nós vamos para o mundo do coração. Tomou-lhe do fruto, comeu, deu também ao marido, ele comeu. É claro que é uma ação no mundo físico, tomar do fruto, mas está implícita aqui uma decisão, está implícita uma escolha. Perceba como mente e todo o nosso mundo psíquico dialoga com o mundo do coração, com o mundo do espírito, com o mundo das escolhas. E no versículo 7, o narrador prossegue. Observe como a mente aparece aqui, ou as nossas capacidades mentais aparecem aqui profundamente impactadas. Nós nunca mais seríamos como antes. O que aconteceu? Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. E na sequência, em Gênesis 3, capítulo 9 e 12, você pode continuar a conferir como as capacidades psíquicas do ser humano já estão aí completamente afetadas pelo que aconteceu no versículo 6. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E o homem, Adão, respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus pergunta: quem te fez saber que estavas nu? Observe a resposta do homem. Observe a resposta do homem. Note como todo o aparato psíquico de Adão está envolvido aqui na resposta que ele dá ao Criador. Foi
a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. A tentação é grande de ficar aqui comentando esses versículos, mas eu espero que você tenha em casa, aí durante a semana, a oportunidade de voltar aqui e fazer essas conexões. O que está sendo mostrado aqui do que está acontecendo no nível psíquico e, particularmente, no nível da mente, nessa narrativa de Gênesis capítulo 3. Mas eu tenho que seguir e eu vou usar, então, um slide para tentar explicar, fazer uma síntese do que aconteceu aqui. E a síntese que melhor, na minha opinião, descreve bem o que aconteceu aqui é deu ruim. Você conhece essa expressão, né? Deu ruim. Não é isso que a gente fala quando algo que foi feito para cumprir um determinado propósito, para produzir um determinado resultado, desvia-se. E aquele resultado não é alcançado e aquele propósito não é cumprido. Deu péssimo, é verdade. Alguém está aqui contribuindo. Então, a narrativa é esse deu ruim. É a gênese, é a origem de tudo que nós experimentamos como humanidade, desde Adão e Eva, e que experimentamos na nossa vida, hoje, agora, no seu dia, na sua vida, na sua existência. O deu ruim é tudo decorrência do que está narrado aqui em Gênesis 3. Ou seja, deu ruim para o propósito. Aqueles propósitos para com Deus, para com a criação, para com o próximo, para com você mesmo, aqueles propósitos ficaram prejudicados. Deu ruim para as capacidades, e é isso que eu quero explorar aqui nos minutos seguintes, como que as nossas capacidades, especialmente as nossas capacidades mentais, foram desviadas, foram corrompidas, porque deu ruim. E agora, o propósito fica prejudicado, por quê? Porque as capacidades estão corrompidas. E o terceiro eixo, que é o eixo das necessidades, deu ruim. Sabe por quê? Porque todo esse ecossistema desenhado e executado pelo Criador, todo o ecossistema ligado ao propósito, às capacidades e às necessidades, para que ele funcionasse bem, ele dependia de dois combustíveis: graça e paz, como eu já expliquei. E como deu ruim, o que aconteceu? Nós nos desconectamos da graça. O que aconteceu? Nós nos desconectamos da paz. Graça e paz eram o combustível, eram a fonte, eram o ponto de partida para que os propósitos fossem alcançados, para que as capacidades fossem exercidas. Agora, algo aconteceu e lá, na bomba de combustível, houve um corte. O combustível não chega mais para mim. E essa é uma síntese muito abrangente do quadro, do drama humano. Nós somos seres criados com necessidades, necessidades tão profundas como as necessidades do nosso espírito, necessidade de aceitação, necessidade de ser declarado justo, necessidade de eternidade. Está lá em nós, ou está aqui em nós. E eu fui criado, ou o ser humano foi criado com essa provisão.
E a nossa tragédia é que nós fomos desconectados dessa provisão, porque perdemos a conexão com a graça a partir da escolha que nós fizemos. Nós fomos criados com uma série de necessidades no nível psíquico. Realização, segurança, cumprimento de propósito, pertencimento, uma série de necessidades psíquicas. Qual era a fonte da satisfação dessas necessidades? Aquele ambiente da graça no qual eu fui inserido em Gênesis 2. Em Gênesis 3, eu virei as costas para isso, portanto, eu me desconectei disso. Graça e paz. E isso vale também para todas as nossas necessidades, até mesmo as necessidades físicas, como alimento, abrigo. Não é demais aqui ressaltar que a sugestão, leia Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, e você vai perceber, eu comentei isso no domingo passado, a essência da tentação, a essência da abordagem do tentador, quando ele tentou Jesus, foi fazer com que esse drama aqui fosse revivido. Foi fazer com que Jesus se afastasse da provisão de graça e paz. Ok? Fica essa sugestão para você estudar as tentações de Jesus sob essa ótica. Funcionou no Éden, o objetivo do tentador é que funcionasse ali também no deserto. Isso, e não deu ruim, por quê? Porque Jesus não aceitou se desconectar da graça e da paz, da provisão. Portanto, Jesus pôde manter-se absolutamente fiel aos propósitos para os quais ele veio, e com a mente absolutamente livre, com as suas capacidades psíquicas absolutamente livres e saudáveis para cumprir os propósitos para os quais ele foi enviado durante os 3 anos de ministério dele, que estavam começando ali, a partir daquelas tentações. Bem, colocando graficamente, esse deu ruim, as nossas necessidades tornaram-se carências. Preste atenção nisso. As nossas necessidades tornaram-se carências. Romanos 3, 23. Todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. A glória de Deus é uma outra descrição desse mundo, desse ambiente governado pela graça e pela paz. Bem, o resultado disso na nossa vida é que aconteceu aquilo que Deus tinha avisado. Gênesis 2,17, certamente morrereis. E isso que aconteceu ali é uma descrição super completa, super profunda do que é essa morte. Nós podemos dizer que essa morte que passou a tomar conta da nossa existência, da experiência humana, lembre-se, quem está nos acompanhando desde domingo passado, a morte é a estrada, é o destino da estrada do hará, do mal. O mal, o hará, conduz à morte. O mal entrou na experiência humana, na existência humana. E o ser humano, conforme Deus previu, não dava conta agora mais. Ele não estava mais vivendo completamente no Tov, na graça e na paz. E ele ficou perdido, engasgado com o fruto do conhecimento do bem e do mal. E passou a experimentar esse certamente morrereis em pelo menos 3 aspectos que eu quero destacar aqui. Primeiro, o homem, o ser humano, nós passamos a nos sentir alienados. Alienados é afastados, apartados. A presença de Deus, o mundo de Deus, a criação de Deus, o ambiente do Tov, era o nosso habitat. Era ali,
Ali nós nos sentíamos filhos, nós nos sentíamos completamente pertencentes àquilo. O que aconteceu com a queda? Aquele ambiente, a presença de Deus, o mundo de Deus, passou a ser algo estranho para nós, alienados. Segundo lugar, aconteceu algo que o ser humano não conhecia, conflito. O mundo do ser humano era governado pela paz. Paz quer dizer isso, integridade, unicidade. Não havia 1 miligrama de disputa, de conflito, de desintegração. O ser humano era um. Agora ele experimenta e ele está envolvido num mundo de conflito. E eu não estou falando aqui, obviamente, só de conflitos exteriores, da violência, da hostilidade, da guerra, fora de nós. Eu estou falando aqui também do conflito interior, da guerra que se instalou na vida interior de todo ser humano. É o certamente morrereis. Em terceiro lugar, o ser humano passou a conviver com a consciência da morte. A consciência da morte, o conflito e a alienação são as 3 marcas, as 3 consequências da queda e que, obviamente, fizeram o quê com aquele propósito, com aquele design original? Bagunçou tudo, perturbou tudo, deu ruim. Este propósito original aqui foi substituído pelo quê? Agora, na relação com Deus, na relação com o próximo, na relação com a criação, o ser humano é marcado por alienação, conflito e medo da morte, consciência da morte. E ao mesmo tempo, se você está observando ali no centro desse gráfico, na relação consigo mesmo, o ser humano passou a experimentar o que é uma vida voltada para si mesmo. Aquele movimento centrífugo deu lugar agora a um movimento centrípeto. Esse movimento centrípeto é marca do certamente morrereis. É marca do mundo que deu ruim. É marca do caos, da desordem que passou a tomar conta da experiência, da existência humana a partir do que aconteceu em Gênesis 3. Agora, eu quero convidar você a me acompanhar num olhar sobre as consequências desse deu ruim, primeiramente na dimensão do mundo do nosso coração, do nosso espírito, e depois na dimensão da nossa mente. O efeito da queda no espírito. O que aconteceu? Nós já vimos que as nossas necessidades foram transformadas em carências. A partir da desconexão com a graça e com a paz. As necessidades ficaram lá. É isso que é fundamental que todos nós enxerguemos. Não importa em que você crê, não importa qual a sua etnia, não importa em que época você viveu ou vive, não importa. Se você é um ser humano, você tem suas carências no nível mais profundo, no nível do coração. Você tem suas carências no nível psíquico, você tem as suas carências no nível físico. Você tem consciência dessas carências. E a partir do que aconteceu na queda, o que nós fizemos, dado que nós viramos as costas para o projeto original de Deus, o que nós fizemos? Como nós lidamos com as nossas carências? Em resumo, nós passamos a desconstruir o que Deus criou originalmente. Esse
Essa é uma boa descrição de tudo que nós, como seres humanos, passamos a fazer. Por quê? Porque as carências estão lá, ou estão aqui, né? Nós não simplesmente deixamos de existir, as carências estão lá. O que eu passo a fazer, então, para lidar com essas carências? O caminho que eu sigo, se você observar bem, é um caminho de desconstruir o que Deus fez originalmente. E como que eu faço isso? Em primeiro lugar, eu passo a abrigar, é a reação do ser humano que tomou o fruto, que ingeriu o fruto do conhecimento do bem e do mal, e virou as costas para Deus, e traiu a Deus, e foi infiel para com Deus. A primeira reação que surge dentro de nós é a soberba. Se você observar, Gênesis 3, 4, 5 e 6 mostra com clareza o que fez brilhar os olhos de Eva e de Adão. O que fez brilhar os olhos de Eva e Adão? A possibilidade de ser como Deus. A possibilidade de sair do lugar ou do nível em que originalmente eles foram colocados e a possibilidade de subir, de alcançar um nível, um patamar muito maior, o patamar do próprio Deus, do próprio Criador. Isso é a essência da soberba. A tentar ser produto de si mesmo, arrebatando o conhecimento, as satisfações e os valores provenientes do mundo criado em desafio ao Criador. Note o verbo tentar, porque, como nós bem sabemos por experiência própria, Eva não conseguiu, Adão não conseguiu, e nenhum de nós, dos seus filhos, conseguimos. Mas o tentar ser, o arrebatar conhecimentos, satisfações e valores, todos eles provenientes da graça, todos eles provenientes do mundo criado, arrebatar isso como uma forma de desafiar o Criador, é isto que é a soberba. O ser humano vivendo imerso na fantasia. E eu quero dar destaque para isso. É uma fantasia. Na fantasia de que é possível ser como Deus. Entrega-se a uma tentativa de fazer tudo ao seu redor girar em torno de seus interesses e preferências. Notou como é aqui que se localiza a origem daquela força centrípeta, o egoísmo, o egocentrismo, a ilusão de tentar fazer o mundo girar em torno de nós. Isso é a soberba. Acreditar nisso e viver com base nessa fantasia, com base nessa ilusão. Por isso que nas palavras, por exemplo, todo bom mestre bíblico ensina isso, né? Dentre eles, C.S. Lewis. C.S. Lewis diz: o supremo mal, o pecado principal, é o orgulho. O orgulho conduz a todos os outros pecados. Ele é o mais completo estado de alma ante Deus. Então, observe. O deu ruim, no nível do nosso espírito, da nossa vida mais profunda, do nosso core, do nosso coração,
primeiro lugar, o que se instala ali? Soberba. Você deve estar perguntando o que é essa figurinha verde que está aparecendo aí ao lado do texto. Eu só vou dar um spoiler aqui, eu só vou dizer o seguinte: é um vírus que representa a soberba, tá? Depois eu vou explicar melhor. Mas é um vírus que representa a soberba. Esse é o primeiro tipo de vírus que se instalou onde? No nosso coração, no nosso espírito, a partir da queda. Agora, a palavra de Deus nos permite enxergar uma perspectiva muito interessante para mostrar a profundidade, a gravidade do que está acontecendo aqui quando o nosso espírito fica infectado pelo vírus da soberba. A palavra de Deus nos diz o seguinte, como um autor também já escreveu: fomos tomados do surto primal luciferiano sem percebermos. Ficou muito difícil essa frase? Tá difícil, né? Mas ela é bem reveladora. Porque o que está acontecendo aqui em Gênesis 3 e o que está acontecendo na nossa vida? Quando nós aceitamos uma vida mentalmente escrava. Uma vida mentalmente escrava está ligada a uma escravidão no nível do espírito. E uma escravidão do nível do espírito, não nos iludamos, tem um componente que é semelhante, que é próprio de ninguém menos do que Satanás. Quando o tentador, quando a serpente, o instrumento luciferiano para inocular Eva e Adão e todos os seus descendentes com o vírus da soberba, o propósito dele foi colocar em nós, dentro de nós, um pedaço dele. Algo do DNA dele. Por favor, obviamente, eu não estou falando aqui de possessão e nem mesmo de opressão. Eu estou falando que em toda soberba, há uma presença, há o mesmo surto primal que tomou conta de Lúcifer. E poucos seres humanos têm consciência disso. O surto primal luciferiano aparece, por exemplo, nós não vamos ter tempo aqui, aparece, por exemplo, numa descrição muito interessante em Ezequiel 28, 14 a 18, uma descrição sobre o surto primal luciferiano que tomou conta do rei de Tiro, na época lá de Ezequiel. Esse texto é tão intenso, é tão forte, que muitos veem aqui algo que aconteceu não no nível humano apenas. É claro que aconteceu com o rei daquele lugar chamado Tiro. Mas a descrição é tão abrangente, é tão profunda, que muitos veem aqui a descrição do que se passou no reino de Deus, quando um querubim ungido tem o seu coração orgulhoso, querendo ser como Deus. Quando nós vamos a Gênesis 4, versículos 4 e 9, Caim, o filho de Adão e Eva, está tomado de um surto primal luciferiano, quando ele mata Abel, primeiramente no seu coração, depois quando ele executa o que está no seu coração, assassinando o seu próprio irmão. Isso é soberba. Gênesis, na descrição que vai desde o capítulo 4 capítulo 4 até o capítulo 11,
ele vai mostrando diversos outros personagens tomados desse surto primal luciferiano, tomados ou infectados no seu espírito com o vírus da soberba. Lameque, que é um filho de um tetraneto de Caim. Vejam só que surto primal luciferiano, que manifestação de alguém infectado no mais profundo do seu ser pela soberba. Leia isso. Eu vou disponibilizar os slides, você pode conferir lá. E depois de narrar diversos exemplos, como que para dar um desfecho, em Gênesis 11, nós temos a própria geração da Torre de Babel. O que está tomando conta daquela geração que toma a decisão, que intenta construir uma torre para fazê-los ser como Deus? O que é? É o mesmo surto primal luciferiano lá de Gênesis 3. É a mesma soberba presente no espírito, coração, sendo a primeira manifestação, a primeira das 3 manifestações dos 3 tipos de infecção que tomam conta do nosso espírito. Eu gostaria que você enxergasse isso não como algo perdido no tempo, lá atrás, ou algo muito conceitual, algo muito teórico. Não! Essa soberba, como sendo o efeito, o primeiro efeito no nosso coração, no nosso espírito, do Deus ruim, está presente o tempo todo. Esse surto primal luciferiano está presente, por exemplo, na escravidão mental da raiva. Quando você ou quando qualquer outra pessoa se deixa governar, dominar, agir, falar pela raiva, e todos nós sabemos que a raiva tem o seu lado que exterioriza e tem o seu lado que interioriza, né? Quanto ressentimento, quanto amargura guardada, que é o surto primal luciferiano, a soberba escravizando a nossa mente. A raiva, sim, é um tipo de escravidão mental a partir de algo que está nos escravizando no nosso coração, no nosso espírito. Não nos enganemos. A raiz primal de todo surto de raiva, sabe qual é? Eu tenho direito ao meu orgulho, à minha arrogância. Eu tenho direito de estar descontrolado. Eu tenho direito de explodir de ira. Eu tenho direito de ser como Deus. Quando nós assistimos, por exemplo, essa moça aqui explodindo de raiva, provavelmente alguém pisou no calo dela, certo? Algum gatilho foi acionado e ela está absolutamente tomada de raiva. Não nos enganemos, não nos enganemos. Está se manifestando aqui aquela criança que aprendeu a tentar controlar o mundo dos pais, o mundo da sua volta, fazendo birra, manifestando uma raiva, e não foi trabalhado no seu espírito, no seu coração. E aquilo ainda é um roteiro no mundo mental. Aquela criança de 30 anos atrás está vivendo nessa mulher adulta aqui que explode de raiva. Provavelmente inconsciente. Do DNA luciferiano que está presente nessa sua escravidão espiritual. Eu tenho que acelerar aqui. Eu quero falar um pouco mais sobre essa questão da soberba e a ligação com Lúcifer e com o mundo do diabo, mas eu voltarei a isso, se Deus quiser, depois. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Para você ler também em casa, quando Jesus
em João capítulo 8, versículos 43, 44. Se você acha que isso é um exagero, dizer que a soberba é luciferiana, Jesus, quando fala para alguns judeus ali em João 8, pessoas dignas, honradas, pessoas até que estavam dizendo, o capítulo 8 começa a dizer, ou em um determinado momento no capítulo 8, diz que esses homens estavam crendo em Jesus. Sabe o que Jesus tem a dizer sobre eles? Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade. Não há verdade alguma nele. Bem, além da soberba, eu quero apresentar um segundo elemento, um segundo vírus que toma conta do espírito de Eva e Adão e que está por detrás das nossas escravidões mentais hoje. Adão, o texto de Gênesis diz que Eva e Adão, uma vez que os olhos deles se abriram, perceberam que estavam nus, eles imediatamente costuraram folhas de figueira para se cobrirem, e quando Deus chega para conversar com eles, eles dizem que eles se esconderam porque tiveram medo. Então preste atenção, aqui tem uma segunda infecção gravíssima. Se você estiver observando, agora tem um segundo vírus aqui, nessa figura aqui do nosso lado esquerdo. O vírus da insegurança. Soberba, em primeiro lugar. Segundo lugar, nós, como bons filhos de Adão e Eva, passamos a carregar como fruto da queda uma insegurança que é mais do que uma insegurança circunstancial, diante de um perigo de uma circunstância. Não, é uma insegurança existencial. Nós temos consciência de que precisamos justificar a nossa existência e ansiamos profundamente ver-nos livres da morte. Percebemos o conjunto de ameaças para a nossa segurança e sabemos que não temos condições em nós mesmos de lutar contra estas ameaças. Tem um psiquiatra e, ao mesmo tempo, teólogo, que eu gosto muito, Harold Ellens. Ele escreveu o seguinte, de novo, esse homem viveu boa parte da sua vida pesquisando sobre a mente humana. Só que ele fez o que todos nós deveríamos fazer. Numa das mãos, ciência. Na outra das mãos, Bíblia. Juntando a visão das Escrituras com o que a ciência descobre, Harold Ellens escreveu o seguinte, o cerne de toda patologia humana, atenção, o cerne de toda patologia humana é a autopreocupação, soberba, alimentada por ansiedade, ou seja, insegurança existencial, que é a causa e o resultado da nossa alienação. Ele chega a dizer isso, por detrás de toda patologia, seja uma patologia na forma de uma ansiedade, de um medo, de uma raiva, de uma depressão, no dia a dia, numa grande tristeza, seja na patologia diagnosticada clinicamente, se você procurar ali, cavar, lá no fundo, no cerne, sabe o que você vai encontrar? Autopreocupação alimentada por insegurança existencial. E isso tudo está ligado ao quê? Está ligado à nossa alienação resultante de Gênesis 3. Mas tem um terceiro vírus que nos acompanhará aqui no nosso curso. O vírus da culpa. Soberba, insegurança, culpa. O texto é Gênesis 3:8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor, esconderam-se da presença do Senhor. Culpa
conscientes de que nós temos um déficit, que não atendemos aos padrões de uma lei gravada em nosso coração. Lembre-se, está gravado em nosso coração, é uma carência. Justificação. Justificação. Em nosso estado natural, isso toma forma de culpa, porque nós carregamos a consciência de que nós não temos crédito, que nós não temos condições de pagar por aquilo. Portanto, orgulho, insegurança e culpa passam a governar o nosso espírito. Agora, e eu tenho que terminar em 5 minutos. Agora, se você acha que isso daqui já é suficientemente dramático, é porque você não viu que nós fomos criados, sim, na nossa dimensão do espírito, do coração, e aqui temos soberba, insegurança e culpa. Mas vejam só, todos nós somos mentais, temos uma vida mental. E o que aconteceu com a nossa mente? Lembre-se, originalmente a nossa mente é parte das capacidades preparadas por Deus para, sendo supridos em nossas necessidades, nós cumprirmos plenamente os propósitos para com Deus, para com o próximo, para conosco mesmo, para com a criação. Ora, quando o espírito está desconectado da graça e da paz, quando o espírito torna-se um ambiente infectado por insegurança, por soberba e por culpa, o que vai acontecer com a mente? O que vai acontecer no nosso nível psíquico? Gênesis descreve isso. Nós não podemos negar essas nossas capacidades. Elas estão lá. Todos nós temos essa capacidade de perceber, de avaliar, e a partir daí gerar imagens de como o mundo funciona. E a partir daí gerar as nossas lógicas. Essas capacidades estão em nós. A queda não as eliminou, elas estão em nós. Mas o que a queda fez com o nosso espírito ou coração escravizado? A nossa mente também tornou-se massa de manobra da insegurança, da soberba e da culpa. Sabe o que a nossa psique se tornou preponderantemente? Uma geradora de mecanismos redutores da nossa profunda insegurança, fruto da culpa e da soberba que todos nós carregamos. As nossas capacidades psíquicas, inclusive mentais, passam a ser massa de manobra para tentarmos reduzir a profunda insegurança gerada a partir da queda. E esses mecanismos redutores, eles, em geral, usam o nosso lado inconsciente. Porque é outra coisa que aconteceu com a queda, não tem mais tempo para falar, mas com a queda surgiu o nosso inconsciente. E nós vivemos usando mecanismos de racionalização, negação, anestesiando a nossa ansiedade, gastando energia para evitar pensamentos, impulsos e situações que possam suscitar a nossa ansiedade. Boa parte disso passa-se no nível inconsciente, mas o fato de estar no inconsciente não significa que seja menos real, de jeito nenhum, do que o consciente. Todos nós passamos a viver como esse iceberg aqui. A parte consciente e a parte inconsciente
sujeitos àquilo que Jeremias 17:9 apresenta de forma tão cirúrgica. Enganoso é o coração. O coração aqui é toda a nossa vida interior. Tá? Toda a nossa vida interior, inclusive a nossa mente. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente o quê? Corrupto. Corrupto significa doentio, distorcido, desviado do propósito original. E então o profeta pergunta: quem vai conseguir conhecer esse coração? E a resposta vem no versículo 19: só Yahvé, só o Senhor, tem a capacidade de esquadrinhar, provar o nosso coração e os nossos pensamentos e entender a bagunça que ficou a partir dessa queda, a partir desse deu ruim. E as carências habitando o nosso espírito, com o nosso espírito escravizado, e eu já completamente fora do controle do tempo, mas me deem só mais uns minutinhos que eu termino, porque eu preciso falar disso. Nós estamos no nível do espírito, agora precisamos ver do nível da mente. Sabe o que acontece no nível da mente? Deixa eu te explicar algumas coisas que acontecem. Ansiedade, raiva, depressão. Eu já expliquei no domingo passado, e não quero de maneira alguma confundir. Eu não estou negando, claro, de maneira nenhuma a Bíblia nos dá base para negar tudo que a ciência tem mostrado que está por detrás do medo, da depressão, da raiva e da ansiedade. Claro que não. A gente poderia muito bem aqui descrever os processos biológicos e psicológicos da nossa vida mental sob o que a ciência diz. Mas o ponto aqui com o qual eu quero encerrar é que sempre você pode buscar. Num quadro de ansiedade, procure. E você vai encontrar que você precisa, sabe de quê? Graça e paz. Para tratar da soberba, da insegurança e da culpa. No quadro da raiva, sabe o que você precisa? Aprender o caminho da reconexão com a graça e paz, porque é isso que cura o mais profundo do nosso ser, que é o nível do espírito, fazendo com que a insegurança dê lugar a uma profunda segurança, que a soberba dê lugar à humildade, que a culpa dê lugar ao perdão. Isto é saúde mental. Isto é uma mente livre. Tratar não apenas no nível biológico, ou até no nível psicológico. Muito bom tratar no nível biológico e tratar no nível psicológico. Mas atenção, atenção. Insegurança, soberba e culpa são os grandes vírus que se instalaram no nosso espírito, no nosso coração, a partir da nossa ruptura com a graça e com a paz. E esses três elementos, essas três realidades, vão trabalhar em nossa vida, enraizando-se, se nós permitirmos, e manifestando-se na forma de uma série de escravidões mentais. Eu preciso parar aqui. Quero saber se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Gente, podem falar. Deixa eu ver aqui.
Eu estava vendo aqui se tinha alguma pergunta no chat, mas no chat, mas não tem. Vocês ainda estão vendo meus slides? Sim. 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 Tá bom. Então não tem perguntas mesmo. Então, para completar, deixa eu ver aqui. Peraí. Só um minutinho. Só um minutinho. Agora eu tirei, porque eu quero dar um exemplo para terminar. Se você... Lembre-se, eu quis falar hoje sobre isso aqui, mas não deu tempo, então permanece o dever de casa. Quem não assistiu, assista o Dilema das Redes, para nós comentarmos no domingo que vem, ok? Quero comentar sobre isso daqui. É uma maneira muito interessante, essa questão da escravidão mental tomar conta da gente. Se você e fica um dever de casa, eu vou passar os slides aqui para vocês verem. Se você quer ver, por exemplo, o que acontece com a depressão nesses 3 níveis, no nível biológico, no nível psicológico e no nível espiritual, você vai ver, por exemplo, primeiro, sempre tome como ponto de partida essa visão das necessidades, do propósito e das capacidades. Tendo isso em vista, você vai se lembrar que isto aqui deu ruim. E em isso aqui dando ruim, em primeiro lugar, nós fomos atingidos por uma série de vulnerabilidades físicas. A depressão pode estar ligada à deficiência de neurotransmissores, receptores, reguladores da emoção? Pode. Além disso, nós temos uma série de vulnerabilidades psicológicas. Durante esse curso, eu vou comentar bastante um livro, esse livro daqui, ó, chama-se Psicopatologia. Livro muito interessante. Note que é um verdadeiro calhamaço aqui, mas é um apanhado muito interessante do que as ciências da mente têm a dizer sobre uma série de psicopatologias. E algo muito interessante que a depressão, no nível psicológico, a ciência diz que quando a pessoa passa a ter a mente governada por 2 padrões. Um modo de pensar negativo e um modelo mental, um modo de pensar governado pela desesperança. Vamos falar sobre isso um pouco mais no domingo que vem. Mas as escrituras permitem que nós vejamos que não foram só vulnerabilidades biológicas, mas vulnerabilidades psicológicas. Vamos olhar para as vulnerabilidades espirituais e enxergar, sim, que insegurança, soberba e culpa precisam ser identificadas e tratadas se queremos ter realmente uma livre mente. Para terminar, a queda foi uma opção pelo projeto contrário ao design divino. E aconteceu a partir da corrupção das capacidades da alma, especialmente da mente. A queda afastou-nos do contato com a glória de Deus, desconectando-nos da graça e da paz. Sem graça e paz, a estrutura do ser humano passou a ser governada pela insegurança, culpa e orgulho. As capacidades da mente passaram a ser mobilizadas para atender a uma existência faminta e sedenta da glória de Deus e entregue à insegurança, culpa e orgulho. Depressão, ansiedade e raiva são algumas das enfermidades que assolam a mente humana como resultado da queda. A raiz da superação dessas enfermidades está no reencontro com a existência conectada com a graça e paz. O Evangelho de Jesus Cristo proclama que é possível reconduzir nossa mente ao propósito original, tornando-a funcional para a busca da promoção do bem, da justiça e da vida. Era isso que eu queria dizer hoje. E
reforço, para você que não está no nosso grupo, no WhatsApp, deixa eu pegar aqui, tem vários que não estão no grupo de WhatsApp. Se você realmente não quer estar no grupo de WhatsApp, continue. Mas se é porque você não sabe que existe o grupo, ou se você não tem o telefone, aqui vai. Mande um WhatsApp para esse número e você será inscrito no grupo para receber áudios devocionais diários, apostila e os slides. Então, mande aí para esse número e você estará fazendo parte desse grupo livremente, da IB Fonte. Ok? Bem, não foi possível ver o livro? Eu mando pelo WhatsApp, ok? Eu mando o título, os autores, e se você tem interesse e puder ler esse livro, você vai estar fazendo um bom investimento nesse tema, que é um dos melhores conteúdos que eu conheço do que as ciências da mente produziram e que nos ajudam nesse diálogo com as escrituras na busca de uma livre mente. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Luiz, Sim. uma pergunta. Foi Deus que criou o mal? Meu amigo, quem está fazendo essa pergunta? É Marcos, eu estou aqui no da Gislene, aqui, ó. Marcos, essa sua... Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso para comentar. É ótimo, toda pergunta é válida, isso aqui é uma classe. Mas eu espero que você veja a minha limitação, né? São 7h13. Se eu começar agora a falar disso, em menos de 5 minutos eu não vou conseguir. Mas vamos começar domingo que vem tratando disso. E eu espero que você esteja com esse conceito de mal e bem que nós estamos usando aqui, que ele é fundamental para a cosmovisão bíblica. Né? Foi Deus quem criou o Hará? A sua pergunta. Foi Deus quem criou o oposto do Tov? Isso. E por quê? E por quê? Não, peraí. Agora já era a pergunta de 1 milhão. Agora você está fazendo a segunda. Agora vale 2 milhões. Ok. A gente trata disso. E eu espero que essa pergunta ajude você a pensar nos temas que a gente vai mandar aqui durante a semana para isso. Mais algum comentário? O Márcio é advogado. Ixi! Tem que ter o cuidado redobrado, né? Mais algum comentário, alguma pergunta? Minhas amigas e meus amigos, por que vocês estão tão silenciosos? Não sei. Ficou tudo claro? Não é possível. Tem muita coisa para compreender. Assim. Entendi, Nayane. Tem muita coisa para digerir aí. Exatamente, muita coisa para digerir. Você não sabe nem qual pergunta fazer, né? Exatamente, eu preciso de um tempo sozinho para entender quais são as minhas perguntas. Não, olha, excelente. Tome o tempo aí necessário, de preferência aí durante a semana, e no domingo que vem, se Deus quiser, volte com perguntas em cima do que você digerir. De novo, não vai adiantar pouco o restante do curso, porque no restante do curso a gente vai tratar da solucionática, certo? Foi isso que eu prometi. Não, mas vai adiantar um pouco tratar da solucionática sem um entendimento mais profundo da problemática. Por isso que é muito importante você gastar tempo nessas 2 primeiras aulas. Porque quando a gente falar o tratamento para a ansiedade, o tratamento para a depressão, o tratamento de Deus para a raiva, sem esse pano de fundo dessas 2 primeiras aulas, a compreensão vai ficar muito limitada. Sim. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você tem algum livro para indicar daquele autor que você passou hoje? Harold, não sei o que lá. Harold Ellens, tenho. Eu suspeito, Nayane, que esteja esgotado, mas hoje na internet você acha quase tudo, né? Eu vou colocar no grupo também. Tudo bem? Ótimo.
Harold Ellens, ele tem um livro intitulado Graça de Deus e Saúde Humana. Excelente material. Top. Obrigada. Nada. Outros estão dizendo aqui que ainda estão processando. Está ótimo. Então, vamos processar. E durante a semana aí eu pretendo disponibilizar o material, aí os slides, talvez hoje ainda, e o material para vocês lerem, e eu peço encarecidamente, assim, para vocês mesmos, não fiquem só como ouvintes desse nosso domingo aqui. Esse curso não pode ser de preleções. Vocês têm que estudar. Então, fora daqui, hoje, segunda, terça, quarta, quinta, amanhã feriado, olha aqui, que oportunidade fantástica. Mergulhe nos textos, faça as suas reflexões, assista, e Deus vai ter uma oportunidade muito maravilhosa de ensinar você. E caminharemos juntos para Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçamos, pois, firmes na liberdade para a qual fomos libertados. Vamos orar? Senhor amado, nós nos unimos agora, Pai, na expectativa que o Senhor se alegre por receber do nosso coração, da nossa mente, muita gratidão, muito reconhecimento por tão grande salvação. Porque, Senhor, a perdição é enorme, é gigante. Temos que reconhecer que muitas vezes nós fechamos os olhos e tentamos dourar a pílula para não reconhecer quão dramática é a nossa situação, quão trágica tornou-se a nossa condição quando nós quebramos a aliança contigo e desconectamos da tua glória, perdemos o contato com a tua graça, com a tua paz. Mas obrigado porque o Senhor abre os nossos olhos e permite-nos contemplar tão grande salvação. Permite-nos enxergar novamente. Que graça sublime, Senhor. Permite-nos apreciar que paz o Senhor construiu para nós. E tudo em Jesus Cristo, que é a fonte de toda a nossa superação da soberba, da culpa e da insegurança. Então nós pedimos agora, junto com essa nossa gratidão, nós pedimos, Deus, continua falando conosco, usa a leitura da tua palavra, os textos, os áudios, continua falando conosco para enxergarmos a doença e o tratamento. E que o Senhor tenha em nós pessoas com livre mente, cada vez mais preparados para colocar todas as nossas capacidades à disposição dos teus propósitos. Que o teu reino venha, que a tua vontade seja feita em nossas vidas nesta semana. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Boa semana para todos. Boa semana, obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais. Boa semana, Obrigado. Boa noite. Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite, grande mestre. Boa noite. Boa noite.